Continuando a nossa série sobre fermentação natural, antes de falar sobre fermentação natural, eu quero explicar para vocês a diferença entre os fermentos de uma forma geral para panificação. A gente tem o fermento biológico, né? E o nosso fermento natural. Hoje eu trouxe a Judite para participar com a gente. Eu quero explicar um pouquinho para vocês antes sobre o fermento biológico, tá? Porque a gente tem 3 tipos de fermento biológico. E depois explicar sobre a fermentação natural para que vocês consigam entender as diferenças também e fazer as substituições quando necessário. Então, falando de uma forma geral, primeiro, o que é o fermento? O fermento é um agente, né, capaz de produzir fermentação. A levedura é o fermento mais conhecido e utilizado para panificação, para bebidas que tem levedura também. E ele é um fungo, como por exemplo o bolor, né? Só que o bolor é um fungo ruim e a levedura que a gente utiliza para panificação é um fungo do bem. E o fermento biológico? Bem, o fermento biológico, ele é o método mais utilizado hoje. Ele foi criado, né, desenvolvido, enfim, para atender a indústria basicamente, para ter mais agilidade na hora de produzir um pão, tanto em casa quanto na indústria. Ele é composto por uma única levedura, que ela é isolada, que é a Saccharomyces cerevisiae, e a gente tem um processo de panificação muito rápido, então o pão fica pronto em 3 horas, porque a gente tem uma alta quantidade de levedura, né, por cada porção. E dentro do universo, então, do fermento biológico, a gente tem 3 tipos. E 2 tipos, eles são muito parecidos e às vezes causa um pouco de dúvida nas pessoas. A gente tem, então, o fermento biológico fresco, o fermento biológico seco e o fermento biológico instantâneo. Como assim, Renata? Bom, o fresco é aqueles que vêm no tabletinho, né? Eles não têm nenhum conservante, eles têm uma consistência mais firme, as leveduras elas estão condensadas ali. E por isso ele é considerado mais saudável, por não ter conservantes, mas ele dura super pouco, tipo 15 dias na geladeira. E ele deve ser misturado diretamente na farinha e o poder dele é menor do que o seco. Então, quando a gente tem uma receita, por exemplo, que vai um fermento seco e a gente quer substituir por biológico ou vice-versa, a proporção é 1:3. Então, 3 de fermento biológico fresco para 1 de fermento biológico seco ou instantâneo. Tá, Renata, e qual que é a diferença entre o biológico seco e o biológico instantâneo que tu falou? Bom, diferenças e semelhanças. As semelhanças é que ambos são obtidos a partir da secagem do biológico fresco. Ambos têm emulsificantes para ter o maior tempo de vida na prateleira desse fermento e também para garantir que ele não absorva água. E quais são as diferenças? As diferenças é que um vem no sachêzinho, tá? Esse daqui é o instantâneo, e o seco vem numa latinha. E eles têm outras 2 diferenças, que são o tamanhozinho do grão. Um é um grãozinho bem areia, e o outro é um bastãozinho um pouco maior, e também na hora da aplicação. Então, tu precisa hidratar na água com um pouquinho de açúcar, e o outro tu mistura diretamente a farinha. Falando então agora do nosso fermento queridinho, fermento natural. Judite está aqui participando com a gente. Bem, como eu já tinha explicado no outro vídeo, o fermento natural ele acontece a partir, é o produto, né, da ação de micro-organismos que se alimentam da mistura água mais farinha. E é composto por leveduras no seu estado selvagem e que vão variar de acordo com o ambiente que ele for criado e também com a farinha que ele é alimentado. E aí, essa levedura, né, esse fermento, ele consome o amido, o açúcar da farinha, produzindo gás carbônico, que quando o pão vai para o forno, ou no tempo de fermentação dele, expande a massa. E a gente precisa de um tempo muito maior, de 6 horas, 8 horas, às vezes 24 horas de fermentação. Aí você fala, pô, Renata, em vez de fazer um pão em 3 horas, eu vou ter que fazer um pão em 24 horas.
Por quê? Não é obrigado, né, gente? Mas o pão de fermentação natural, ele é muito mais saudável, né? Primeiro que a gente não tem o fermento que passou por um processo industrial e tem vários outros benefícios nessa questão da fermentação lenta, que depois eu vou fazer um vídeo completinho para vocês, só falando passo a passo desses benefícios. Só que o fermento natural, a gente também tem dois tipos, né, que eu já comentei com vocês, que é o fermento um pouco mais líquido e o fermento um pouco mais firme. E qual a diferença, meu Deus, desses dois fermentos? Bem, o fermento mais líquido, a gente utiliza a mesma quantidade de água para a mesma quantidade de farinha na hora de alimentar o fermento, de criar o fermento, ou mesmo na hora de alimentar mesmo, porque tu pode ter um fermento líquido, pega uma isca dele e na hora de alimentar, tu resolve alimentar ele de uma forma mais firme, dependendo da receita que tu for fazer. E o fermento firme, então a gente utiliza a mesma parte a mesma parte de água não, a gente utiliza metade da parte de água para a parte de farinha. Então, por exemplo, você vai alimentar um fermento, vai usar 100 gramas de água, 100 gramas de farinha. No fermento firme, tu vai usar 50 gramas de água para 100 gramas de farinha, certo? Ok, Renata, e qual que é a diferença na prática entre o fermento natural firme ou o fermento natural líquido? Bom, o fermento natural líquido, ele é mais fácil de tu incorporar na massa do que o firme. Mas o firme, ele é mais fácil de tu porcionar, por exemplo. Mas não existe uma regra absoluta. Tem gente que prefere trabalhar só com fermento líquido, tem gente que prefere trabalhar só com fermento firme. Enfim, tu tem que saber qual que você se adapta melhor. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar com o fermento líquido, tá? Então, isso foi um pouquinho, uma pequena explicação, uma pequena aula sobre o universo de fermentos e fermentação na panificação, para vocês já começarem a se familiarizar. E também já algumas dicas de quem usa o biológico, não confundir e não cometer mais erros.